Vamos falar agora sobre o principal risco encontrado em investimento. Existem três grandes riscos: crédito, liquidez, mas o principal deles é o risco de mercado. Esse é o principal risco do mercado financeiro, é o risco de mercado. O risco de ir ao supermercado, que é chegar lá e, nossa, como as coisas estão caras, e comer, dá vontade de comer tudo, comprar tudo e as coisas ficam cada vez mais caras. Oscilação é uma palavra que você tem que lembrar. Sempre que eu falar em risco de mercado, cabeção, você tem que olhar para a oscilação. Tudo que oscila mais oferece maior risco. Então, risco de mercado tem a ver com oscilação. Oscilação, variação, coisas que vão variar, não é vareia, é variar, mas oferece maior risco de mercado. Exemplo, vou desenhar para você. Você tem uma ação A e você tem uma ação B. E você tem a oscilação delas mês a mês. Ó. Essa deu 4%, essa deu 1,5%. Essa aqui no outro mês deu menos 3%. Essa deu 0,8%. Essa daqui deu 6%. Essa deu 1,3%. Essa daqui agora caiu 12%. Caraca, meu! Essa deu 1,4%. Olha que loucura! O que nós temos aqui? Uma ação mais estável, tá ali, 1,5%, 0,8%, 1,3%, 1,4%, dançando, tranquilo, tudo bem? A outra, ó, pressão forte, 4%, menos 3%, ó, 6%, ó, menos 12%. Tem que ter coração para aguentar isso aqui. Fortes emoções. Óbvio que no olhar, olha para mim, você consegue determinar qual que está oscilando mais. Qual que oscila mais? Não conseguiu? Então pense em temperatura. 4, menos 3, vai olhando, tá? Qual que tem maior oscilação? Qual que tem maior variação? Óbvio que é a A, cabeção. É óbvio que esse cara aqui oferece, então, o A tem maior risco de mercado que o B. Está oscilando mais. Professor, que legal, então só no olhar eu consigo matar? Quando for umas coisas gritante, berrante assim, sim. Agora, imagina que eu tivesse uma outra ação aqui, C, que andasse muito próximo da B. 1,4, 0,9, 1,2, 1,5, 1,13 e assim vai indo, tá? Como é que eu ia saber qual que está oscilando mais? Imagina um histórico longo. Aí a estatística vai me ajudar. A principal medida de oscilação para ver quem oscila mais é o amigo desvio padrão. Então, o desvio padrão, que é a principal medida de risco, ele vai mensurar o quanto a coisa está oscilando. Lembrando que quanto maior for o desvio padrão, maior será o risco de mercado. Sempre, né? Então, se o desvio padrão, se eu tenho um fundo A que tem desvio padrão igual a 4% e um fundo B tem desvio padrão de 2%, e eu te perguntar, cabeção, qual que tem maior risco de mercado? Ah, professor, esse cara tá desviando mais, ele desvia 4%, então esse A tem maior risco de mercado do que o B. Muito lindo isso, tudo bem? Então, o desvio padrão é a principal medida de risco que vai captar toda e qualquer oscilação. Lembrando que uma oscilação de risco de mercado, ela pode ser ocasionada por dois fatores. Um problema que afeta todos os ativos do mercado, que é o risco sistemático, e um problema que afeta apenas esse ativo que você está nele, ou o setor desse ativo, um problema específico que quando não for do sistema, que é o não sistemático, certo? Sistemático afeta todos os ativos do sistema, não sistemático é específico, mas isso é um assunto para outra hora. Só lembre-se que mercado, estou falando de oscilação. Qual é a principal medida de risco? É o desvio padrão, tá? Também falamos como sinônimo de medida de risco para calcular o quanto as coisas oscilam, a variância. Por quê? Porque a variância, ela é, na verdade, a variância ela é calculada como o desvio padrão elevado ao quadrado. Então, se um fundo possui maior desvio padrão, se eu calcular a variância, ele vai também me dar a mesma ideia, ou seja, quanto maior for o desvio, maior é a variação, maior é a
variância. Então, se eu tenho dois fundos, um tem variância de 5%, no caso aqui, se é o quadrado, ó, quadrado de 4, 16, quadrado de 2, 4. Então ficaria assim, 16% é a variância do fundo A e 4% é a variância do fundo B. Qual que tem maior variância? É o fundo A, ele vai continuar me apontando que tem maior risco. Tudo que você investir tem que olhar o que está sendo corrigido para saber quem tem maior risco de mercado. Exemplo, se eu fizer um CDB pré-fixado ou se eu fizer um CDB atrelado ao IPCA, tudo bem? Notem que eu vou olhar aqui a rentabilidade e vou ver, esse o cara sabe o quanto ganha, esse o cara vai depender do IPCA. Então aqui é óbvio que o CDB, a opção 2, tem maior risco de mercado do que a opção 1. Muito tranquilo isso. A mesma lógica vai aparecer se o investidor for aplicar, por exemplo, numa LFT ou se ele for aplicar numa NTN-B, por exemplo. Olha só, a LFT é corrigida pela Selic, a NTN-B é corrigida pelo IPCA. Como o IPCA, que é a inflação, costuma oscilar mais do que a própria taxa de juros, esse cara tem maior risco de mercado, vai ter maior oscilação. Tudo bem? Então, tudo que oscila mais tem maior risco de mercado. O risco de mercado explica por que a inflação subiu, por que a inflação caiu. Culpa de risco de mercado. Por que a Selic subiu? Por que o CDI subiu? Por que o CDI caiu? Por que uma ação valorizou? Por que uma ação desvalorizou? Por que o dólar subiu? Por que o dólar caiu? Todas as oscilações de preço, por que teu fundo está subindo mais, está caindo e tal, toda oscilação de preço eu estou falando em risco de mercado, que é o principal risco encontrado no sistema financeiro. Lembrando que a única maneira de diversificar, já respondi essa porra, cabeção, não fala coisa antes de pensar. A única maneira de reduzir o risco é diversificando a carteira. Quando eu não colocar todos os meus ovinhos numa única cesta, eu tenho chance de compensar perdas em determinado ativo com ganhos em outro ativo, que é reduzir o que nós chamamos de risco não sistemático, a ideia da diversificação. Então, risco de mercado, eu estou falando em oscilação. O que mede o risco de mercado? Principal, desvio padrão, mas também pode ser medido pela variância. Quanto maior, não importa se é o desvio padrão ou a variância, maior será o risco de mercado. O que o investidor busca? Minimizar esse risco. Tudo lindo? Maravilhoso? Ó, very importante entender bem o conceito do que é risco de mercado. Foi lindo, até o próximo vídeo.